Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje a gente mergulha num livro que deu o que falar, O Último Papa, né? Aquele do Malachi Martin, de 1990. Vamos usar uma resenha crítica para nos guiar por essa mistura de fé, poder, geopolítica, tudo no cenário do fim da Guerra Fria. Exato. E, olha, já começa sendo interessante pela figura do autor, o Malachi Martin. Ele foi jesuíta, teólogo. Chegou a ter acesso, a informações privilegiadas de 3 papas, mas depois virou um crítico, assim, bem ácido, de algumas mudanças na igreja. Principalmente depois do Concílio Vaticano II, né? Isso, aquele encontro lá dos anos 60 que tentou modernizar um pouco as coisas. Martin não gostou muito de certos rumos. Uma figura bem complexa, sem dúvida. E o livro parece refletir isso. A ideia é meio que desvendar os bastidores do Vaticano na época de João Paulo II, mas com um olhar bem particular, né? Às vezes até meio apocalíptico. Como é que ele estrutura isso no livro? Olha, Martin divide em 3 partes. É uma mistura curiosa, sabe? Tem relato histórico, bem denso até, análise geopolítica, focada ali na Guerra Fria, claro, e também ensaios teológicos. O estilo é quase um romance de espionagem, descrevendo o que ele via como uma batalha gigante pelo futuro do mundo. E qual seria a tese principal dele, a grande ideia por trás disso tudo? A visão do Martin é que João Paulo II não era só um líder espiritual. Longe disso. Ele era um ator geopolítico, de primeira linha mesmo, com um plano bem ambicioso: restaurar a influência global da Igreja Católica e seus valores morais, né? E isso colocava ele contra quem, exatamente? Só contra o comunismo? Não só. Claro, contra o comunismo soviético, que já estava, cambaleando. Mas também contra o que ele chamava de capitalismo secular. Capitalismo secular. O que seria isso? Parece um terceiro jogador nesse tabuleiro que ele monta. Exatamente isso. Martin descreve uma tríade do poder, disputando o controle da nova ordem mundial que estava surgindo. De um lado, João Paulo II, querendo reafirmar a moralidade cristã. Do outro, o Gorbachev, representando o sistema ateu em declínio. E aí entra essa terceira força, o capitalismo secular, ligado a elites financeiras, a uma visão mais globalista, que Martin via como, tão perigoso quanto o comunismo. Perigoso por quê? Porque, segundo ele, promovia um materialismo que esvaziava a fé, corroía os valores tradicionais. Colocar o Papa nesse nível de disputa geopolítica já foi algo bem ousado para a época, né? Entendi. E essa visão do João Paulo II como um restaurador, isso tem a ver com as críticas dele ao Concílio Vaticano II, certa? Totalmente conectado. Para o Martin, o concílio abriu demais as portas da igreja, Levou um certo relativismo. A ideia de que talvez a verdade não fosse tão absoluta assim. Isso. E é uma perda de identidade católica. Ele via João Paulo II como uma figura que estava tentando, reverter isso. Restaurar a ortodoxia, a doutrina mais tradicional. É uma leitura bem específica, claro, e controversa. E como ele sustenta essas ideias? Porque, o livro foi muito criticado por misturar fatos com especulação, talvez. Sim, e aí que mora o problema. E a dificuldade da leitura também. Não dá para negar que Martin tinha um conhecimento interno do Vaticano. Ele descreve pessoas, intrigas com muita vivacidade. Só que muitas das afirmações mais bombásticas, digamos assim, sobre conspirações, planos secretos, não tem prova documental clara. Ele escreve com uma convicção enorme, mas a linha entre análise bem informada e pura conjectura é bem tênue às vezes. Exige um olhar crítico o tempo todo. E ainda tem aquele tom meio profético, né? Ele menciona Fátima, o terceiro segredo. Isso adiciona uma camada a mais de mistério. Com certeza. Essas referências apocalípticas reforçam toda a ideia de uma crise espiritual chegando. E posicionam João Paulo II quase como um sinal de alerta. O tal último Papa, com poder real antes de tempos mais difíceis. Isso, claro, agradou muito a setores mais conservadores. Viram o livro como uma denúncia corajosa. Mas outros viram como sensacionalismo. Exato. Ou até a teoria da conspiração. A recepção foi bem dividida. E olhando para hoje, quase 35 anos depois, por que esse livro ainda importa? O que ele diz para a gente agora?
É interessante ver como alguns temas que o Martin levantou continuam ecoando, sabe? O debate sobre o lugar da religião no espaço público, num mundo cada vez mais secular, as tensões dentro da própria Igreja Católica, né, entre tradição e modernidade, que a gente vê refletido, por exemplo, nas discussões sobre papados mais recentes, como o do Papa Francisco. E as discussões sobre globalização, valores culturais. Pois é, as preocupações do Martin, mesmo que expressas de um jeito muito particular dele, tocam em tensões que continuam aí, bem presentes. Então, para resumir a essência, o livro é esse retrato que o Martin pinta do João Paulo II como um estrategista central numa luta global, né? Contra forças que ameaçavam a visão tradicional da Igreja, tanto comunistas quanto capitalistas seculares. Exatamente isso. É uma mistura. Potente, desafiadora, tem conhecimento de bastidores, tem afirmações polêmicas, tem análise geopolítica que, mesmo datada, revela muito sobre as ansiedades daquela época e tem esse tom profético inegável. É uma leitura que força a pensar sobre fé, poder, o rumo do mundo. E talvez a reflexão final que fica, sabe? Independentemente da gente concordar ou não com as teses específicas do Martin, o que é essa tensão duradoura entre a autoridade religiosa e as forças seculares globais que o livro explora de forma tão dramática? O que isso sugere sobre como vai ser o cenário das crenças e do poder no século XXI? Fica aí pra gente pensar.